É fácil detectarmos algum mal quando esta coisa má se apresenta tal como é, como mal. Mas é difícil a gente discernir entre mal e bem quando o mal vem com aparência de verdade. Aí fica complicado a gente saber se de fato a gente está lidando com o mal ou com o bem. E aí a gente precisa ter um pouco mais de atenção e critério. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre camuflagem. Olá, Jefferson aqui, e este vídeo é um oferecimento da revista Justificados. É o terceiro estudo da revista A Verdade Sob Ataque. Você pode acompanhar esse estudo comigo acessando revista.justificados.com.br e acompanhar esse estudo aqui gratuitamente. A revista está totalmente gratuita enquanto se encontra em produção. Enquanto não for fechada a revista ainda, ela estará disponível gratuitamente para você a qualquer hora que você quiser consultá-la e estudá-la, tá ok? O nosso assunto de hoje é camuflagem. É quando a mentira ela se traveste de verdade para parecer que é verdadeira. Para darmos início, vamos para a nossa tela, onde você vai acompanhar comigo no próprio site da revista Justificados. Entra aí no seu celular, revista.justificados.com.br e acompanhe comigo o estudo. Temos 3 revistas aqui e a que nós vamos estudar é A Verdade Sob Ataque. Nós já fizemos 2 vídeos relacionados aos 2 primeiros estudos dessa revista. Nós estamos agora falando sobre o terceiro assunto dessa revista. E o nosso texto base é justamente o texto de Isaías 5, 20 a 21. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Vocês podem notar uma imagem peculiar aí, que vocês podem estar se perguntando, nossa, que imagem é essa moça aí sem roupa nenhuma? O que é que significa? Então vamos entender o significado deste quadro, desta pintura aí. Vamos virar a página e a gente já vai entender o significado dessa pintura aí. Em 1896, o artista francês Jean-Léon Gérôme concluía a pintura conhecida como A Verdade Saindo do Poço. A pintura retrata uma mulher despida, emergindo de um poço, com um chicote na mão direita, enquanto olhares alheios sentem-se atraídos por sua beleza, ao mesmo tempo sentem vergonha pelo fato de estar nua. Personificando a verdade, a figura feminina emerge do poço da ignorância e é capaz de punir a humanidade por seus desvios. O chicote em sua mão simboliza a justiça e a disciplina que lhe são inerentes. A obra é considerada uma representação simbólica da busca pela verdade, que é difícil de alcançar e dolorosa, e muitas vezes, além de difícil de ser aceita, por estar nua. Aquela história da verdade nua e crua. As pessoas não aceitam a verdade nua e crua, porque é demais para as pessoas aceitarem. É um escândalo a verdade para as pessoas aceitarem. A Verdade Saindo do Poço tem uma conexão com uma antiga parábola que fala sobre como a mentira pode se espalhar rapidamente e prejudicar a reputação da verdade. Segundo a parábola, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse a verdade: hoje está um dia maravilhoso. A verdade olhou para o céu e confirmou que realmente o dia estava maravilhoso. As duas caminharam juntas por algum tempo até chegarem a um poço. A mentira então disse a verdade: a água deste poço é muito boa. Vamos tomar um banho juntas? A verdade, confiando na mentira, aceitou. Enquanto se banhavam, a mentira sorrateiramente saiu do poço, vestiu as roupas da verdade e foi embora, passando-se por ela desde então, enganando as pessoas por onde passava. A verdade, por sua vez, recusou-se vestir as roupas da mentira e saiu nua e envergonhada do poço. Onde passava, não conseguia mais ser reconhecida, sendo vista por todos como uma louca. Pessoal, vocês conseguem notar as semelhanças dessa parábola com muitos pontos do que nós vivemos hoje? Quando você para pensar em várias questões da vida, questões morais, sociais, o que sempre foi tido como verdade e tem uma base moral sólida, até religiosa, com base na ideia do transcendente, muitas dessas coisas foram sendo questionadas por um relativismo moral absurdo. E aí você tem hoje um tempo em que nada mais é errado, ou, no máximo, depende do ponto de vista de cada um. É tipo assim, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Matar pode ser errado sob o seu ponto de vista e sob o meu não. Roubar pode ser errado para mim, mas para você não. Cada um faz o que quer, cada um pensa como quer,
Não existem absolutos morais. Hoje em dia há coisas que a própria ciência, a própria biologia confirma que é A, mas há pessoas que querem que sejam B. E se você disser que é A, quem está errado é você. Você vai ser cancelado, você vai ser crucificado, você vai ser taxado como criminoso. E provavelmente lá na frente você até vai ser preso. Nós vivemos um momento muito delicado e difícil para a história do mundo. E agora mais especificamente também na história do Brasil, nosso país. Em que você não pode mais defender verdades bíblicas, por exemplo, sem ser retaliado. Em alguns casos até preso. A depender de como você falou determinada coisa que a Bíblia defende. Mas vamos continuar o nosso assunto, senão a gente não foca nele. As roupas da verdade. O que torna a mentira atraente e popular é a sua aparência, a roupagem de verdade. Gente, ninguém aceita uma mentira se ela não tiver um mínimo de aparência de verdade. Se ela não tiver o mínimo de coerência, ninguém aceita. Então, ela tem que ter pelo menos alguma coisinha coerente. Ela tem que ser misturada com alguma coisa de verdade, ter uma aparência de verdade para que as pessoas aceitem. Aí, por isso está aqui essa figura das roupas da verdade. É a mentira se apresentando com boa aparência, se apresentando com aparência de autenticidade, para que seja mais facilmente aceita. Ninguém propõe ou oferece algo que claramente fará mal. Isso explica como temos tantas ideias e cosmovisões disputando a consciência e o coração dos seres humanos, sendo muitas delas perversas, mas tendo muitas pessoas sinceras e bem-intencionadas que as aderem, pelo menos em algum momento da vida. Porque veja, de fato, nós temos muitas pessoas sinceras e bem-intencionadas defendendo ideias absurdas. Eu não vou citar nenhuma delas aqui, porque eu não quero causar discussões no comentários desnecessárias. Eu quero que vocês foquem no estudo aqui que nós estamos fazendo. E a gente não vai entrar aqui em detalhes de quais são essas ideologias, etc. O que eu posso dizer para vocês é que há pessoas bem-intencionadas defendendo absurdos justamente por conta dessa aparência de bem e de verdade que a ideia tem, até que ela seja analisada a fundo e criteriosamente. E aí se percebe que não era bem aquilo ali. A mentira tornou-se a nova verdade, entre aspas. Assim como na parábola contada, que a gente falou há pouco, né? A parábola da mentira e a verdade que se encontram, vão juntas, tomam banho, a mentira rouba as roupas da verdade e vai embora. Então, assim como nessa parábola, a mentira passa a assumir a função da verdade no mundo. É o mundo de hoje, né? Torna-se a nova verdade dos povos, ou, mais confuso ainda, cada povo passa a ter a sua própria verdade. Mas se tudo é verdade e nada é mentira, como conceituar essas ideias antagônicas? Como diferenciar o autêntico do falso? O mundo parece estar confortável com a boa aparência da mentira, de modo a ignorar continuamente a necessidade de encarar a realidade dos fatos. Então veja, se tudo passa a ser verdade, cada um tem sua própria verdade, e essas verdades se contradizem entre si, essas ideias se repelem, elas não se encaixam, a pergunta que fica é, como diferenciar o autêntico do falso? Mentira já não existe mais? O que é mentira e o que é verdade? Alguns dizem assim, não existe verdade absoluta, né? Usam esse termo, que já é uma redundância, porque ou é verdade ou é mentira. Então, verdade absoluta seria uma redundância. Mas a pessoa que diz assim, não existe verdade absoluta, a pergunta que fica é, e essa afirmação de que não existe verdade absoluta é absoluta também? Se ela for absoluta, a própria afirmação é falsa. Ela cai por terra, porque ela está contradizendo a si própria. Entende? Se a afirmação diz não existe verdade absoluta, então ela própria é uma afirmação relativa. É uma afirmação que pode estar equivocada. Então é uma afirmação que se autodestrói. Vamos continuar nosso estudo. Estamos no tópico 2, a verdade nua e crua. E aí relembre aquela imagem lá que a gente viu há pouco, da moça representando a verdade, a moça saindo nua do poço, a verdade saindo do poço. Então o primeiro ponto aqui é que a verdade importa. Se nos percebemos como seres pensantes no mundo, a verdade importa. Verdade absoluta é um conceito redundante. O que existe é verdade. Este termo, por definição, diferencia o autêntico do falso. Sem a verdade, ficamos à mercê de uma vida vazia de significado, imersa em prazeres vãos e tristeza pela falta de sentido. Ou seja, se existimos, se entendemos que nossa vida tem algum sentido no mundo, se
se a nossa existência tem algum sentido, é porque existe verdade. E se existe verdade, isso é importante. A verdade importa. Sem a verdade, a nossa vida não tem significado. Nós ficamos à mercê de um vazio, de uma tristeza, prazeres vãos. Afinal de contas, se nada faz sentido, o que nos resta é gozar da vida, gozar dos prazeres, sejam eles quais forem, já que tudo vai acabar e não precisaremos prestar contas a ninguém, né? Mas será que é assim? Vamos continuar nosso estudo para a gente entender melhor o assunto. Próxima página. A verdade é uma pessoa. Ao ser interrogado por Pilatos sobre sua natureza real, Cristo respondeu: Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Em seguida, Pilatos perguntou: O que é a verdade? Mas não esperou a resposta. Se ele tivesse andado com o mestre, teria ouvido: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é apenas um conceito que separa o autêntico do falso em termos gerais, mas se refere principalmente à fonte primária de tudo que é puro, autêntico e belo. É o Verbo de Deus, o elo de toda a criação. Vimos aqui uma passagem que Pilatos, ele perguntou a Cristo, quando Cristo estava ali em sua frente para ser interrogado por ele. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Antes que Jesus respondesse, ele deu as costas e foi embora. Será que Pilatos estava com medo de ouvir de Jesus o que era a verdade? Acredito que seria melhor para ele se ele tivesse ouvido. Talvez ele tivesse descoberto o sentido da vida dele naquele momento e a vida dele tivesse um rumo, um destino eterno ao lado do Criador. Não estou julgando aqui para onde é que ele foi ou deixou de ir. Não estou julgando aqui qual terá sido o destino eterno dele. Mas não haveria dúvidas sobre esse destino eterno se ele tivesse ouvido de Cristo que é a verdade e tivesse aceitado esta verdade. A verdade em ação. A verdade deve ser um componente fundamental na vida cristã. Em Efésios 4:25, Paulo exorta os crentes a falar a verdade em amor. Isso significa que a verdade deve ser compartilhada com o objetivo de edificar e encorajar os outros em vez de julgar ou criticar. Aqui já estamos falando de verdade como... não mais como uma pessoa ali que é Cristo. Nós estamos falando de verdade como ação, né? A verdade prática na vida do crente. O crente andar em sinceridade, andar naquilo que é reto, naquilo que é correto. Além disso, a verdade deve ser acompanhada de ações justas e amorosas, como demonstra 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. A verdade deve ser um reflexo da justiça e do amor de Deus em nossas vidas. Então nós tratamos aqui em primeiro lugar da verdade como um conceito geral, daquilo que nós podemos discernir o verdadeiro do falso, em termos de filosofias, ideias, ideologias, etc. Ali no mundo das ideias, né? Depois nós tratamos da verdade em termos transcendentes. Falamos que a verdade é uma pessoa, a verdade é um ser. Aí falamos de Cristo, que ele é a verdade. E por último, nós tratamos da verdade como um hábito da vida cristã. A nossa vida deve refletir a verdade porque ela deve estar de acordo com os caminhos retos e as coisas corretas relacionadas à vontade de Deus para o nosso viver. Então, a nossa conclusão para a gente fechar o nosso estudo é: em suma, a parábola das roupas da verdade nos ensina a importância de encarar aquilo que é autêntico, mesmo que não esteja na modinha da atualidade, pois a mentira pode parecer atraente e convincente, mas sempre será descoberta com o tempo, além de causar grandes danos às pessoas que se sustentam nela. A verdade, por sua vez, traz cura e restauração. Portanto, devemos sempre buscar a verdade e ser fiéis em nossas palavras, pois é através da verdade que encontramos a liberdade e a paz de Cristo em nosso interior. Sua oração deve ser a seguinte: que a verdade seja a minha referência para viver, que eu pense em tudo que é verdadeiro e honesto, pois assim terei a paz de Jesus fluindo dentro de mim. Então, você gostou do estudo de hoje? Deixe que essas palavras penetrem no seu coração e transformem a sua vida. Deixe que a verdade seja o árbitro do seu viver. Que a partir de hoje você não viva mais sem ter a verdade como o seu guia principal. Isso é verdadeiro, isso é autêntico, isso é justo, isso é honesto. Então isso serve para mim. Se não for, não me serve. Esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que ele tenha agregado à sua vida e que você possa se encontrar comigo aqui no nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Obrigado por sua atenção e até logo.